Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Agora a gente vai ver o comando de entrada de dados. Fazendo uma referência ao Portugal, lá no Portugal a gente tem também o comando de entrada de dados, que é o leia. Então, o comando de entrada de dados aqui do Python ele é bastante semelhante ao comando leia do Portugal, e ele serve para receber informações digitadas no teclado, né, informações externas ao programinha. Por exemplo, se eu quiser que um usuário digite a idade, aí eu utilizo o comando de entrada de dados. Ele vai colocar a idade e vai ser enviada para a execução do programinha. Então vamos ver aqui na prática como que funciona a entrada de dados. A palavra reservada do comando de entrada de dados é o input. INPUT, input. Aí aqui eu vou declarar uma variável, nome, igual, input, abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu vou colocar uma mensagem que eu quero que apareça na tela do usuário para orientar ele a digitar uma informação. Então, nesse caso aqui eu vou colocar, digite o seu nome. E depois eu vou printar, né, escrever na tela, mostrar na tela o conteúdo da variável nome. Vamos executar. Aí apareceu. Digite o seu nome. Eu vou colocar Matheus. Aí printou na tela o conteúdo da variável nome. Então aqui é o seguinte. Eu declaro uma variável, coloco o símbolo de igual, porque essa variável vai receber um valor. Que valor que ela vai receber? O que for digitado pelo usuário, certo? Aí salvou o que eu digitei Matheus, salvou a string Matheus dentro da variável nome. E aqui embaixo eu printei, ou seja, eu mostrei na tela o conteúdo da variável nome. Como aqui ela recebeu o conteúdo Matheus, então aqui embaixo vai ser mostrado na tela Matheus. Agora vamos mostrar aqui com o número. Número 1 recebe input, digite um número. E aqui eu vou printar a variável, o conteúdo da variável número 1. Vamos executar. Aí digite um número, eu vou colocar 23. Aí printou 23. Só que aqui tem uma questão. Esse 23, ele não é uma string. Aliás, ele não é um número inteiro. Igual está mostrando aqui. A gente acha que é um número inteiro, mas ele não é. Ele foi convertido para string. Então eu digitei o número inteiro 23. Só que a linguagem Python, ela transforma aquele número inteiro que eu digitei no comando de entrada input em uma string. Então isso aqui é um texto para a linguagem, ele é um texto, certo? Só para mostrar o conteúdo da variável não dá nenhum problema. Só que se eu for somar ou fazer alguma operação própria de números, aí dá um problema. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos imaginar que o nosso programinha vai solicitar ao usuário um número e depois solicita ao usuário outro número. Digite outro número para a soma. Aí aqui embaixo eu vou criar uma nova variável, resultado, recebe número 1 mais número 2. E aqui no print, que vai mostrar na tela, eu quero mostrar o conteúdo da variável resultado. Vamos executar. Digite um número, 5. Digite outro número para a soma, 2. Teoricamente, teria que somar e aparecer um resultado 7. Só que mostra o resultado 52. Ou seja, simplesmente houve uma união da string 5 com a string 2.
Ele pegou o número inteiro que eu digitei e converteu para string. E aqui ele fez uma união, uma concatenação. Então aqui nesse momento, aqui nesse momento, não fez foi somar o conteúdo da variável 1 com o conteúdo da variável 2. Fez foi concatenar. Por quê? Porque transformou em uma string. A linguagem transformou em uma string os números que eu digitei, certo? Aí o que acontece? Para a gente tratar esse problema, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma conversão. Converter de string para inteiro ou para float. No caso, se for um número com casas decimais, né? Com casas decimais depois do ponto. Porque ele trabalha com ponto, não é com vírgula, é ponto. Então, agora eu vou mostrar como eu faço a conversão para um número inteiro. Aqui, eu vou apagar tudo para fazer para vocês entenderem, porque é mais fácil para quem tem mais dificuldade ou não tem nenhum conhecimento na área da programação, é mais fácil começar do zero. Então vamos lá. Número 1 é a variável, a primeira variável, ela recebe. Aí agora eu digito um comando para fazer a conversão, porque eu já sei que essa variável vai receber um número. E eu já sei que o Python faz a conversão desse número inteiro que será digitado para string. Então eu já vou inserir o comando que vai fazer a conversão de string para inteiro, que é o int. Abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses eu vou colocar o input. Abro e fecho parênteses. E dentro do parênteses eu vou colocar qual que é o textinho lá, a mensagem que aparece para o usuário, orientando ele a digitar o número. Digite um número. Aqui eu já vou mostrar. Print. Número 1. Vou executar. Aparentemente ele não vai ter diferença nenhuma. Digite um número, 4. Aí mostrou aqui. Só que nesse momento aqui, aparentemente, para a gente parece que está igual ao exemplo anterior, só que não está. Nesse momento aqui, o 4 ele é um inteiro, ele não é uma string. Lá naquele outro exemplo, como a gente não fez a conversão, era uma string. Tanto é que quando eu fui juntar o conteúdo de uma variável com o outro, foi concatenar. Mas esse aqui não é um string, não é um texto, é um número inteiro. Aí vamos testar aqui para ver se realmente é um inteiro. Só para tirar a prova, eu vou declarar uma outra variável, número 2, recebe. Vou colocar o comando int para fazer a conversão, abre e fecha parênteses. Dentro dele eu vou colocar o comando input, abre e fecha parênteses. E vou digitar a mensagenzinha que aparece para o usuário. Digite um outro número para a soma. Beleza. Aí aqui embaixo agora eu vou declarar uma nova variável chamada resultado. Resultado recebe número 1 mais número 2. E aqui no print eu vou escrever na tela o conteúdo da variável resultado. Então vamos executar para ver agora se vai dar certo. Digite um número, 5. Digite outro número para a soma, 3. Agora deu certo. Agora deu a soma 8. Então é isso. Naquele momento, no primeiro exemplo, a gente não converteu o dado que foi informado pelo usuário. O usuário digitou um número inteiro, só que a linguagem Python fez a conversão para uma string. Quando a gente vai fazer a união, aí, aliás, quando a gente vai fazer a soma, aconteceu foi uma concatenação. Pegou uma string e uniu com a outra string. Já nesse caso aqui, eu utilizei o comando int e fez a conversão da string para um número inteiro. Vamos imaginar que a gente vai trabalhar aqui com dinheiro, por exemplo, né? O dinheiro, ele utiliza casas decimais. Então você coloca, por exemplo, 2,50 é 2,50.
Aí eu já não utilizo mais o comando int. Para fazer a conversão é o comando float. Então eu coloco float. Aqui também eu vou colocar float para fazer a conversão para um número decimal. Aí vamos testar lá para a gente ver. Digite um número, eu vou colocar 2,50. Digite outro número para a soma. 1. Aí somou. 2,50 mais 1, 3,5, 3,50. Se a gente for colocar como exemplo em reais, né? 3,50. Então é isso, pessoal. Aqui vocês perceberam, né, o uso da função float, que faz a conversão de um string para um número decimal. E temos a função int, que faz a conversão de um string para um inteiro, certo? Nos vemos no próximo vídeo.